pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me... Graça e paz, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Louvado seja o nosso Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que Ele merece ser louvado, que Ele merece ser engrandecido. Estamos aqui para trazermos uma palavra para o nosso coração. No dia de hoje, esse dia ao qual o Senhor preparou para mim, preparou para você, para cada um de nós, e que o nome dele seja glorificado. A graça e a paz para todos os irmãos, para todos que estão nesse momento, que estão nos ouvindo, e aqueles que vão ouvir depois, né? Depois o programa vai ficar aí gravado. E você tem a oportunidade de estar compartilhando essa programação conosco, né? Tem a oportunidade também de você estar divulgando, de estar compartilhando com os teus amigos, dizendo para ele que nós estamos no ar, aqui nas redes sociais. Estamos aqui, através da YouTube. Você pode estar lá acessando, aí é o nosso endereço da YouTube. Nós estamos ao vivo também pelo canal da YouTube. Também temos a nossa página no Facebook. Você pode estar também acessando aqui, entrando na nossa página no Facebook. E você pode estar compartilhando essa programação, divulgando aí para os seus amigos, para os seus vizinhos, dizendo para ele que nós estamos no ar, estamos em fase de experiência. Você vê que ainda tem algumas coisinhas aqui que precisa nós acertarmos ainda, mas tudo vai dar certo para a glória do nome de Jesus. Então, nessa manhã, peço a você que esteja aí divulgando e compartilhando essa programação, dizendo aí para os seus amigos que nós estamos aqui, estamos no ar, para junto nós realizarmos essa programação. Irmãos, eu quero trazer no dia de hoje um texto maravilhoso, um texto ao qual se encontra no livro de Êxodo capítulo 2, e o versículo 3 e o versículo 5, que nos chama bastante atenção, irmão, nesse texto. Esse texto, por muito tempo, a gente fomos ensinados errado, e nós aprendemos errado, tanto em escola dominical como em culto de doutrina. Os líderes da época, os líderes ainda hoje, né, eles ensinam esse texto de uma forma totalmente equivocada, de uma forma errada. Por que eu digo isso? No decorrer dessa leitura que nós vamos fazer, você vai entender, você vai começar a entender o que eu estou falando para você. Eles pregam esse texto, mas eles isolam os versículos e como se não existissem os outros versículos, porque numa leitura, eu aprendi dessa forma, numa leitura que você vai fazer, você tem que ler não apenas o contexto, mas você tem que ler o texto e o contexto, para que você venha a entender e a compreender o que está escrito. Então, nesse livro de Êxodo, aqui no capítulo 2, e o versículo 3 diz assim: como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piches, pôs nele o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Veja que ela deixa a mãe de Moisés, ela coloca o menino dentro de um cesto. E os pregadores da atualidade, eles afirmam que ela jogou o menino dentro do rio, que ela coloca o menino dentro do rio. Então é uma forma equivocada, uma forma errada que eles pregam em afirmar isso, porque o texto não nos dá margem para isso. Está bem claro que ela deixou o menino na beira do rio, às margens do rio. Então ela não jogou o menino. E ainda outro erro que eles cometem, eles dizem que aquela mulher, eu já ouvi isso, estou dizendo porque eu já ouvi. Eles afirmam que aquela mulher, a mãe de
de Moisés, ela abandonou Moisés. Eles pregam dessa forma. E não é isso, irmão. O texto não quer dizer isso. Ela não abandonou o seu filho. Ela estava, muito pelo contrário, irmão. Ela estava protegendo, ela estava salvando o seu filho. Salvando seu filho das mãos, das garras do rei do Egito, da época, Faraó, que ele decretou um mandato a todas as parteiras da época que os meninos que fossem nascendo das hebreias, eles eram para as parteiras matarem as crianças antes de nascerem. Deixasse só vivas só as meninas. Então as parteiras, ouvindo aquilo, elas não obedecem à ordem desse rei, não obedecem à ordem de Faraó. Elas não fazem como ele mandou. Mas ele insiste, porque se nós formos ver aqui, ó, lá no finalzinho, porque para a gente entendermos, irmãos, o capítulo 2, nós temos que ler o versículo 2. Para nós entendermos o capítulo 2, aliás, nós temos que ler o capítulo 1, para nós entendermos o que quer dizer, o que significa esse versículo que nós lemos. Mas, para a gente ganhar tempo, lá no finalzinho do versículo 1, diz assim: então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Olha aí, essa era a ordem do rei do Egito. Então o que é que acontece? Aí nós lemos esse versículo e nós já começamos a entender o que o versículo 3 que nós lemos, ele quer dizer. Não dizer o que esses alguns irmãos, né, alguns líderes religiosos, eles pregam. Eles afirmam que o menino foi jogado pela mãe, foi abandonado pela mãe, jogado dentro do rio. Não foi dessa forma. Por isso que eu li aqui para você o texto. Estamos lendo ainda o texto para nós chegarmos nesse contexto, tá certo? Então, veja o que é que diz aqui, ó. Do capítulo 2 de Êxodo, diz assim, ó, o nascimento de Moisés. Aí no versículo 1 diz assim, ó, um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. Aí o versículo 2. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Ou seja, ela esconde com medo de Faraó, com medo do que iria acontecer com seu filho, porque a ordem do rei foi dada, que as parteiras tinham essa ordem de matar todos os meninos. A mulher que tivesse grávida e fosse dar à luz a um menino, era obrigação daquelas parteiras matar a criança. Então veja que durante 3 meses, ali a mãe de Moisés era grávida, ela esconde aquela gravidez. Veja o que é que acontece. Aí é onde nós chegamos no versículo 3, que nós lemos, que diz assim: como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piches, pôs nele o menino e deixou a cesta entre na beira do rio. Ela deixou aonde? Na beira do rio, não dentro do rio, na beira do rio. Para ficar claro ainda, mais claro ainda, vamos abrir aqui um parênteses naquela história do cego de Jericó. O cego de Jericó estava na beira do caminho ou ele estava no meio do caminho? Me responda. Pode deixar aí nos comentários, você que estuda a Bíblia, você que conhece a palavra de Deus. Ele estava na beira ou ele estava no meio do caminho? Aí a pergunta eu faço para você também nesse texto. A criança, a mãe colocou ele na beira do rio ou colocou dentro do rio
como alguns teólogos, alguns pastores, líderes, alguns que se dizem aí que são guias, que são pastores, mas ensinam ao povo errado. Nós temos que aprender o certo, irmão. Irmos pelo certo. Para nós concluirmos aqui essa história, veja como fica mais claro ainda no versículo 5. Nós estamos lendo Êxodo, capítulo 2, e agora o versículo 5. Nós lemos o 3 e agora vamos ler o 5. A filha do rei do Egito, ou seja, a filha de Faraó, foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passavam ali pela margem. Olha aí, as empregadas, enquanto a filha de Faraó estava tomando banho, certo? Estava tomando banho, as suas empregadas estavam passando ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. Ou seja, ela observou que tinha alguma coisa diferente ali, naquela moita, né? Naquela moita de juncos, e ela viu que algo era diferente. Então ela chama uma das suas escravas e manda pegar aquele cesto. Então significa realmente que a criança não estava no meio, não estava dentro do rio. Então isso quebra toda a tese desses irmãos aí, desses pastores que pregam sobre isso, afirmando que a mãe de Moisés joga ele no rio. Até eles fazem, né, uma ilustração, a mente deles viajam tanto que eles começam a inventar no púlpito, eles não têm o que fazer, não têm o que pregar, eles começam a inventar, a encenar, a interpretar esse texto de uma forma totalmente equivocada, totalmente errada. Irmãos, vamos ouvir mais um hino e daqui a pouco nós vamos estar de volta com essa programação, amém? Vamos escutar Isaías 53. Eu gosto demais dessa banda, irmãos, é muito linda, é muito maravilhosa. Eu quero que você escute comigo essa canção. A internet está um pouco lenta, irmãos, mas vai dar certo, para a glória de Jesus. Peço que você também esteja compartilhando essa programação, divulgando aí para os teus amigos, divulgando para os teus vizinhos. Diz para ele que o programa, nós estamos ainda em fase de teste, mas vamos voltar. Vamos estar em definitivo para a honra e glória do nome do Senhor. Divulga essa programação, você pode estar compartilhando conosco e divulgando aí nas redes sociais, através do Facebook, né? O nosso Facebook é esse aí. Você pode estar compartilhando conosco e nos ajudando a divulgar o reino, a divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Também nós estamos na YouTube. Você pode estar indo lá e também acessando ao nosso canal na YouTube. Também pode estar se inscrevendo para a glória do nome de Jesus. Amém? Medita aí, irmão, na letra desse hino. Eu achei esse hino maravilhoso e quero que você medite aí. Você esteja refletindo nessa canção, adorando a Deus nessa manhã. Escuta aí o que é que esse hino vai falar ao nosso coração. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, maiores e maiores.
bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pois tu olhas o vento e diz-lhe isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz-lhe isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Que os teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Os pensamentos deles são maiores. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Também ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou e ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Os pensamentos deles, os caminhos deles são maiores. E quando você pensar que morreu e que acabou, ele está te dizendo: os meus pensamentos, os meus projetos, os meus caminhos são maiores. Mas a tua palavra diz que maiores e maiores, bem maiores que os meus. Os teus caminhos, eles são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Eles são maiores. Ele nunca te abandonou. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca ele não te abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Eu sei que nunca me abandonou, sei que não me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. E hino maravilhoso, ele nunca nos abandonou. O nosso Senhor, o nosso Deus, nunca nos abandonou. Ele disse, seu Filho Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele nunca nos abandona, ainda que uma mãe
que amamenta o seu filho venha a abandonar, o Senhor diz: todavia eu, o Senhor, não abandonarei você. Então ele não abandona nenhum de nós. Nesse caso e nessa história que nós lemos aqui de Moisés, nós lemos lá no capítulo 1 e nós entramos no capítulo 2 para entendermos o contexto. Nós temos que ler o texto, então nós lemos para compreender. Como eu falei, que muitos de nós aprendemos de uma forma errada e ensinamos de uma forma errada sobre esse texto, onde muitos afirmam que a mãe de Moisés jogou ele no rio, colocou ele no rio, de uma forma de abandonar. Não foi assim. Nós lemos aqui que ela colocou ele nas margens do rio, de uma forma de proteger, de cuidar do seu filho, da fúria do rei do Egito, Faraó, que mandou matar todos os meninos, todos os homens, as crianças machos, deixasse só as meninas viverem. Então, é dessa forma que o texto nos esclarece. Então, para nós concluirmos, vamos ler o versículo 6, diz assim, olha o que é que diz. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Ela reconheceu que não era uma criança da linhagem dela, ela era diferente, já de uma criança, um bebê. Aí veja no 7. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Olha mesmo, veja, aí já entra os cuidados de Deus com Moisés, e a proteção e a recompensa que aquela mãe vai ter em ter protegido o seu filho. Veja o que vai acontecer no 8. Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Olha os cuidados de Deus. Como as coisas de Deus ela é interessante, como os planos de Deus e os projetos de Deus, não tem como o homem, ou ser humano, ou rei, ou príncipe, ou princesa, ou governador, ou prefeito, seja o líder que for, não tem como atrapalhar os planos e os projetos de Deus. Não tem como ser humano na face da terra nenhum impedir os planos de Deus, porque ele disse assim: agindo eu, quem impedirá? Veja aí o que é que acontece. Agora no versículo 9. Aí a princesa lhes disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Ou seja, a própria mãe, além de cuidar do seu próprio filho, de ter a proteção, que nem o mal, que nada iria acontecer com seu filho, ela ainda iria receber pelo seu trabalho, pelos seus cuidados com seu próprio filho. Você está entendendo? Você está entendendo como é o trabalhar de Deus? Que o trabalhar de Deus não é como o nosso trabalhar, não é como o meu trabalhar, não é como o seu trabalhar. É diferente, irmão, é diferencial. Porque esse Deus tem poder nos céus e na terra e não tem quem impeça o seu agir. A própria mãe que cuidou do seu filho, que estava protegendo para que ele não viesse a morrer, a ser morto pelas mãos de Faraó, ela agora tem a proteção da própria filha de Faraó para cuidar do seu filho e ainda receber uma recompensa, receber dinheiro. Para finalizar no versículo 10, olha o que é que diz. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu
o tirei da água. Ou seja, ela adota Moisés agora como seu filho. Ele já estava grande, a própria mãe cuidou dele. Quando estava grande, ela foi e apresentou a filha de Faraó. E ela agora adota Moisés como seu próprio filho. Ela diz: eu tirei da água. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos ficar com essa reflexão, que nós possamos meditar nessas palavras no dia de hoje, que nós possamos estar meditando, irmãos, na verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então peço a você mais uma vez que você esteja compartilhando essa programação, que você esteja aí divulgando para os seus amigos, para os seus vizinhos, que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Vamos ouvir mais uma canção. O hino é isso aqui, irmãos, Isaías 53. Esse hino, essa é uma canção maravilhosa. Escuta aí. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Louvado seja Deus. Aí está, irmãos, o hino Isaías 53. Eu particularmente gosto muito desse hino. Ele fala profundamente ao nosso coração. É um hino de louvor e de
adoração ao nosso Deus, ao nosso Criador dos céus e da terra, esse Deus maravilhoso. Então, irmãos, eu quero agradecer a você pela sua paciência, por estar conosco até esse momento. Agradecer a cada um de vocês, aqueles que viram, né? Aqueles que vão ver ainda essa programação, vão ver ainda esse vídeo, que você esteja compartilhando e que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando as vossas vidas, abençoando o teu lar, abençoando a tua família. Nós, nesse dia, nós compartilhamos o texto de Êxodo capítulo 2, ali quando Moisés nasce e que sua mãe coloca ele nas margens do rio. Nós aprendemos de uma forma correta como a Bíblia nos ensina. Nós não aprendemos como os homens ensinam, mas nós queremos aprender como a palavra de Deus nos ensina. Então, Deus em Cristo Jesus abençoe toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua parentela. Em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova